Eu acabei de dar aí audiência para nossa querida Carol. Não sei se vocês conhecem a Carol de Tone, mas nos bastidores ela é conhecida como a Carol Cavalgadora. Ela ama cavalgar em outros homens, casados, inclusive, mas o problema não é esse, né? O problema não é você dar suas cavalgadas, o problema é você fazer isso na salinha da CCJ, lá em Brasília. Inclusive, não sei se vocês já viram, vamos lá ver, já vazou a imagem da Carol cavalgando. A gente já postou, tá aqui, ó, Carol Cavalgadora. Vou botar aqui pra todo mundo ver. Carol Cavalgadora. E tá lá, mulher de família. Mas na hora de pegar o marido dos outros, tá lá também, falando amém. Eu tô pra ligar pro Frota aqui ao vivo, pra ver se o Frota começa a colaborar mais com a gente, porque Frota sabe de muita coisa. Eu sei de histórias que Frota pegou gente do alto escalão do bolsonarismo, fazendo coisas absurdas dentro da Câmara. Não tô entendendo porque que Frota ainda não tá aqui com a gente, metendo pau nesse povo. Mas é isso, Frota também sabe muito. Muito. Inclusive essa história aí, dizem, né, aos corredores da Câmara, que quem pegou Carol Cavalgadora nesses atos foi o Frota. E é casado, não é isso? É casada, a Carol não é casada, a Carol tá lá na dela, solteira, né, mas Francisquini é casado e Carol é amiga da esposa do Francisquini. A minha pergunta, eu perguntei muito claro aqui no Twitter se a esposa dele tá sabendo, porque vai que ela tá sabendo, né, gente, aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem, não tá bem assim tão bem porque eles são tão moralistas, né? Aí a gente vai questionar isso também, mas eu não acredito que ela está sabendo. Tem um pessoal perguntando se tem alguma coisa do Feliciano. O que mais tem? A gente já postou muita coisa do Feliciano. Estuprador, envolvido com droga, lava dinheiro nas igrejas, naquele evento do Gideão. É uma baixaria. Tanto o Marco Feliciano, quanto o Flor de Lis, quanto o próprio Bolsonaro, num congresso no interior de São Paulo. Eu não ouvi de novo, a Patrícia ouviu essa entrevista mais recente que eu fiz com esse pastor. Ele fazia orgias com garotos de programa nos hotéis da região. Isso é conhecido no meio evangélico, ele é conhecido como boneca gospel. Isso eu tenho prova, né? Eu tenho o depoimento, então isso daí é prova cabal. Eu queria pedir pra Patrícia falar um pouco do Marco Feliciano, né? Inclusive essa questão dele ser bissexual, né? Porque aparece essa questão dele ser bissexual agora, né? É isso, ele é bissexual, homofóbico ao extremo, né? Tá sempre aí falando absurdos, tentando ser a pessoa mais honesta sobre a Terra, mas nos bastidores é isso. Eu presenciei situações absurdas em que o Feliciano, ele realmente, ele é uma pessoa assim, até difícil de falar, porque a gente acha que é tão doido, mas assim, a gente tá lá trabalhando, não sei o quê, ele passa a mão nas pessoas, ele é abusivo, né? A minha situação com ele, que nunca foi resolvida, que eu até tava falando com o Fernando um tempo atrás, é muito absurdo que a justiça brasileira nunca tenha realmente colocado um fim nesse caso. Pra quem não sabe, a gente tem um processo, eu e o Feliciano, em que eu acuso ele de estupro, porque eu tenho provas, eu tenho um assessor dele, que eu gravei o assessor dele, realmente, falando, não, realmente, tudo isso aconteceu, a gente sabe que é verdade, mas a gente quer fazer de tudo pra isso não ir pra polícia. Quando finalmente chegou na Polícia Federal e começou a ser investigado, o Bolsonaro foi eleito, e o delegado da Polícia Federal foi misteriosamente tirado do caso. Ele foi tirado, inclusive, do país, ele saiu do país, e o caso foi simplesmente engavetado. Ele nunca teve um fim. E eu não sou a única vítima do Feliciano. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, a gente até postou outras vítimas do Feliciano. Eu fui a única que vinha a público falar sobre isso. E é isso. Ele é bissexual, homofóbico nas redes sociais, mas por trás é isso que ele faz. Ele termina os cultos e contrata garotos de programa. E é sempre essa hipocrisia. É sempre esse nojo, né? E vale lembrar, inclusive, que tem muita gente de esquerda me atacando por isso. A gente não tá atacando ninguém por ser gay, por ser bissexual. Não é essa a pauta. Nós estamos atacando essas pessoas por serem falsos moralistas. E essa é a nossa briga. Na tua experiência, por que esse perfil se agrega justamente ao bolsonarismo? O que o bolsonarismo atrai? Entende assim? Da segurança? Eles fazem dinheiro. Eles fazem dinheiro com isso. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando eu era do PSC, que eu trabalhava lá com o Feliciano, junto com o PSC, Bolsonaro era do PSC na época, as coisas que eles falam, que eles pregam, que eles expõem, eles não acreditam naquilo no final do dia. Eles sabem que aquilo não é verdade. Mas gera dinheiro. Essas pessoas estão eleitas, estão aí recebendo dinheiro diretamente do governo, no caso do Bolsonaro, estão roubando, e eles não querem perder isso. E é muito fácil você amedrontar as pessoas da igreja com esse discurso de, eles querem mamadeira de piroca, sabe, kit gay nas escolas. Você chegar numa igreja e soltar isso pras pessoas de uma forma, eles têm a forma didática de falar, né, essa comunicação muito agressiva, gera medo nas pessoas. E a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas evangélicas são pessoas com baixo poder aquisitivo, que é onde eles focam. Cansei de ir em igreja com o Feliciano, que ele ia nessas igrejinhas pequenas, no meio do nada, que as pessoas não tinham nem mesmo o que comer no outro dia, e ele tava lá jogando essa nas caras das pessoas, esse medo, esse terrorismo, e as pessoas votavam isso pra ele em forma de voto, em forma de defesa. Isso gera dinheiro, é uma máquina de fazer dinheiro. Se a gente falar de Feliciano, Malafaia, R.A. Soares, o pessoal aí da família Valadão, o que eles têm em comum? Dinheiro. E dinheiro construído com base na fé. É muito fácil você ganhar dinheiro com base na fé. Eu falo por mim mesma, quando eu era do PSC, que eu tava lá propagando coisas horríveis que eu mesma não acreditava, não gostava, não sabia que aquilo era real, eu estava sendo muito bem remunerada. E aquilo dali é o que leva as pessoas a ficarem nessa. Eles não vão sair, eles não vão um dia falar assim, não, a gente não pode continuar com isso aqui, não é certo. Porque já é dinheiro, tá todo mundo... Esse meio, seja evangélico, seja outros, né, só fala de sexo mesmo. Eles têm esse negócio, assim, ligado a sexo. Isso porque dá impressão. Eu queria só que você confirmasse se isso é um tema que povoa a cabeça deles. É isso mesmo? Eles são pessoas que eles são pervertidos, né? É o que tem na cabeça deles. E se a gente for pensar, isso é muito religioso também, né? Porque a Bíblia tem todo esse negócio aí de religião, com sexo, não sei o que, eles trazem isso pra eles também. Então, muitos deles ali, eles estão na suruba, né, diária, né, contratando garotos e garotas de programa e não sei o que. E no final eles ficam amedrontados, porque eles acreditam que é errado e que Deus vai vir vai punir eles e não sei o que. Eu nem sei, é difícil, eu não sei falar se eles realmente acreditam que Deus vai, né, punir um dia, não sei o que. Ou se eles estão ali só participando, jogando isso e levando, mas eu acredito que é realmente uma questão bíblica de manipulação. E aí no final, por eles falarem tanto que eles não, né, não podem transar no seu casamento, não sei o que, homem com homem errado, ser homossexual é pecado, eles são tudo isso no final do dia. Gente, pra mim, a Damares, ela é uma das pessoas mais perigosas do bolsonarismo. Porque a gente tem as pessoas que falam e não acreditam, mas estão ali só pra ganhar dinheiro, que é a maioria, mas a gente tem pessoas como a Damares, que realmente acreditam. A Damares é um caso assim, eu convivi com a Damares. A Damares é uma pessoa perigosa, ela vive numa realidade paralela. E a Damares, ela faz muita coisa errada. Tanto é que eu falei publicamente, eu falei, olha, tem que ter cuidado, porque eu acho que no final do dia, é a Damares que tá envolvida com tudo isso que ela tá falando. Porque a Damares fala lá das crianças indígenas, quem roubou uma criança indígena, tirou da família, foi a Damares. A Damares fala tanto aí de crianças que são abusadas, e não sei o que, quem protege crianças que são abusadas dentro das igrejas, também é a Damares. A gente trouxe testemunhas, a gente tem uma mulher de Brasília, que ela mora na favela estrutural, que ela veio, conversou com a gente, mostrou provas, em que a filha dela foi estuprada por um pastor de uma igreja batista, e a Damares bateu na porta da casa da mulher, pra silenciar a mulher.
Claro, deu comida, ajudou por uns meses ali com dinheiro. Pra quem não tem nada, sabe que a luta não vale a pena, porque são raríssimos os casos de justiça. Então a Damares, ela faz isso com as pessoas, a Damares é perigosíssima. É um perigo que essa mulher tenha conseguido chegar no Senado. A Damares trabalhava com o Magno Malta, protegendo o Magno Malta de todos os casos de abuso que o Magno Malta tem. O Magno Malta tem casos de pedofilia. Eu falo isso abertamente que eu não tenho o menor medo de processo. Tanto é que eu já falei isso várias vezes, nenhuma vez eles têm coragem de processar, porque eles sabem que se me processar, eu vou pra justiça comprar e sair chutando na porta. O Magno Malta é pedófilo. Do nível mais absurdo que possa existir. Damares sabe, sempre soube e sempre ajudou o Magno a cobertar os casos, a silenciar as vítimas. São muitos casos. Patrícia, dentre esses 12, a Damares vai estar na tua história daqui? Vai. Damares vai estar, Damares que me aguarde. Damares que me aguarde. A última vez, deixa eu contar aqui pra vocês, a última vez que a Damares ousou a falar com a minha família foi quando eu postei provas, eu postei prints mostrando o número de telefone dela, ela até mudou de número de telefone por conta disso, e que a Damares conversava comigo e falava: Patrícia, eu sei que tudo é verdade que aconteceu, mas não veja dessa forma. Deus tem um propósito na sua vida. Aí eu pergunto pra ela, mas que propósito é esse, hein? Que eu sou estuprada, não sei o que você tá tentando aqui falar pra não denunciar. E ela vem com todo um diálogo evangélico, uma coisa muito louca. E aí eu postei isso, a Damares chegou a mandar uma mensagem pra minha mãe, e ela falou assim: em nome de Deus, ensina tua filha a ficar calada. Você acredita? Meu Deus. Eu postei, tá lá no Twitter isso até hoje. Os prints pra Damares. Eu acho, na minha opinião, é um grupo pequeno, começou pequeno, vamos colocar assim, começou pequeno e aumentou muito, aumentou demais, porque o Bolsonaro, ele começou a dar foco nas pessoas que estavam fechadas com ele, que eram pessoas horrorosas, e começou a trazer essas pessoas para dentro da Câmara Federal. Então foi crescendo, né? Mas assim, se a gente focar bem ali, focado no pessoal do Bolsonaro. Não vou dizer assim, o pessoal do então, PT... É bolsonarismo mesmo, quer dizer. É bolsonarismo, Ou seja, se a justiça quiser fazer busca e apreensão, ele pega, é isso? Pega. Porque é fácil. É muito fácil, não é difícil. E assim, a gente sabe que não faz porque Bolsonaro tá na presidência. Mas eu tenho muita certeza que se Lula for eleito, espero muito que seja, a gente vai começar a ter investigações contra Bolsonaro. E a gente vai começar a ver muita coisa. A gente sabe muito bem que não é porque não existe crime no governo Bolsonaro, é porque não são investigados. Mas realmente o pessoal do Bolsonaro. O que você conhecendo esse bloco bolsonarista, né? Esse blocão, eu tô falando bolsonarista que você acabou de falar, que é o Bolsonaro puxou, o que é que eles temem mais nessa campanha, nesse momento? Dentro desse panorama, o que é que desestrutura eles, assim, totalmente? Que eles estão morrendo de medo. Porque eu tô vendo que eles não estão respondendo. É por isso que eu tô te perguntando. Serem expostos. Eles, tanto é que saiu o Nicolas, foi uma estratégia muito boa, vou falar da estratégia que a gente usou com o Nicolas, porque a gente já acabou a estratégia com o Nicolas, já deu tudo certo. O Nicolas, a gente começou a bater, a gente falou, olha, esse cara é gay sim, tá tudo bem ser gay, mas o problema é que ele é homofóbico, e tem muita história dele. Tem gente que deu match com ele no, acho que chama Grindr, um app para gays, no Tinder. Aí tem fotos, tem vídeos, e não sei o quê. Aí um dia, isso começou a ter um grupo no Facebook, que não é meu, é um grupo bem grande de fofoca, começaram a falar. E aí a gente pegou e pensou assim, peraí, vamos falar sobre isso daqui. Aí a gente jogou no Twitter, e começou a dar certo. Começou ali um fuzuê. O Nicolas veio e mordeu a isca. Nicolas postou. Nicolas fez vídeo no TikTok pros milhões de seguidores dele pra se defender de tudo que tava acontecendo. Ou seja, no outro dia, tava lá, acho que deu no Metrópolis, acho que no G1 também, que a base bolsonarista estava estremecida com a história do Nicolas. Você no Metrópolis, então, com o Nicolas, a gente consegue provar que o maior medo dessas pessoas é serem expostas. Porque o Nicolas tá aí tentando, né, falar, não, tá tudo bem, não é nada disso, é verdade, tudo mentira. Mas causou tanta assim, perturbação nele ao ponto dele se defender e tentar atacar a gente e dar mais ibope pra história. Você vê que esse é o medo deles. E eu tenho informantes lá dentro, sabe, lá com a galera do Bolsonaro. Tem gente que tá fechada com a gente, mandando aqui. E teve reunião, eles se reuniram pra ver como é que iam sair desse fuzuê do Nicolas ser gay. Antônio Carlos Passos, Patrícia. Patrícia, sua segurança pessoal, como você lida com isso? Porque você tem informações sobre pessoas de conduta que são potencialmente perigosas. O que você diz sobre isso? Quando eu estou no Brasil, quando eu estou em Brasília, que é onde é a minha segunda residência, eu tenho seguranças. Mas aqui nos Estados Unidos eu não preciso. É assim que eu lido, infelizmente. É assim que você lida. Você recebe muita ameaça? Recebo, não só eu, mas toda a minha família, né? Um dos fatos que me fizeram sair do Brasil em 2018 foi porque o meu marido recebeu uma ameaça de morte seríssima. Ao ponto que ele falou, tô indo embora, vambora. Tá. Regiane Rissato, minha amiga Regiane Rissato. Patrícia, estou chocado em você falar que Magno Malta, que vivia no programa do Raul Gil. Minha amada Regiane Rissato. Tanta coisa boa pra você ver como DCM, você tá vendo o Raul Gil, minha amada. Denunciando os pedófilos, cobrando prisão, e na verdade ele que é pedófilo. Você não tem medo de denunciar esse bandido? Deus a proteja. Não tenho o menor medo. Inclusive, vou usar esse espaço para lembrar sobre um caso terrível, em que o Magno Malta foi ao público no Senado, quando ele era senador, pedir basicamente a morte do Felipe Hedrish. Eu acho que é assim que a gente pronuncia o sobrenome dele. Que era casado com a pastora Bianca Toledo. E ela acusou o Felipe de ter abusado do filho dela. Ela chegou a colocar o Felipe numa clínica psiquiátrica com a ajuda do Magno, da Damares também. E o Felipe passou assim, coisas horríveis. E esse é um caso muito difícil, mas que a gente infelizmente tem como exemplo, porque quando a Bianca veio a público falar sobre o que estava acontecendo, uma mulher, pastora, eu lembro de assistir o relato dela sobre isso, e eu fiquei assim, meu Deus, isso é uma mãe desesperada falando sobre o que aconteceu com o filho dela. Com o decorrer da história, nessa época, até eu fui no Twitter defendê-la, falar, não, a gente tem que ir contra todos os tipos de pedofilia e todos os pedófilos, enfim. Com o decorrer do processo, eu até pedi perdão pro Felipe, peço novamente, vou sempre pedir. O Felipe provou sua inocência em cada página do processo. No final, quando eu tive a oportunidade de chegar no Felipe, falar com ele e pedir desculpas pra ele, foi aí que eu fiquei sabendo que Bianca era amante do Magno Malta, quando eles já estavam casados. E essa foi uma dos grandes motivos que levou Magno Malta aí, né, a público, praticamente pedir a morte de Felipe. É assim que a máquina operante deles. É horrível, pode destruir vidas. O Felipe quase teve a vida dele destruída. Uma coisa absurda. Depois o Felipe começou a namorar o Bruno, uma pessoa maravilhosa, queridíssimo. E aí o que eles fizeram? Vieram novamente atacar Felipe com essa ladainha de pedofilia, porque Felipe estava namorando um homem.
É assim que eles operam. E, na verdade, quem é o pedófilo é o Magno. É o que eu falei pra Bianca. Inclusive, a Bianca me mandou uma notificação extrajudicial. Estou esperando o processo, viu, Bianca? E não serve pra nada, né, Patrícia? Tô esperando o processo. Notificação serve Eu pra até nada. fiquei pensando, se ela não tirou essa história, de alguma coisa aí do Magno, né? Porque no final pode ter sido, inclusive, o Magno que abusou do filho dela. Mas aí, né, ela tá ali na máquina, ganhando dinheiro, ganhando faminha, quis jogar a culpa pra outra pessoa. Jogou em quem? No Felipe? Não sei. Estou perguntando. Pode ter sido, né, Bianca? Pode ter sido. Mas é isso aí. Magno Malta é pedófilo. Me processe, Magno Malta. Vamos lá. Estou esperando. Nossa. Elas também têm algum tipo de envolvimento? É só Damares? Elas também estão nessa articulação? Todo mundo está na articulação. Uma que eu posso dizer, que eu tenho certeza que não está, também não tem contato, é a Raquel Sherazade. Não sei se vocês vão lembrar, mas a Raquel, ela começou no auge do bolsonarismo, né? Falando aí pra gente amarrar as pessoas no poste e bater. Não sei se vocês vão lembrar disso. E foi uma que saiu fora. Ela viu que a galera era muito pesada e pulou fora. Ela é um exemplo que a gente pode usar. Mas eu gosto de falar de Carla Zambelli. Carla Zambelli, todo mundo sabe, que era feminista, lá se dizia feminista, né? Porque ela sempre foi. Ela é sempre extrema, né? Ela é tipo Sarah Winter, ela é sempre extrema alguma coisa. Ela era extrema feminista lá do Femem, qualquer pessoa sabe que é uma coisa muito doida. E aí ela pulou pro extremo do bolsonarismo. Todo mundo sabe que ela tava pagando de santa, de Maria Teresa de Calcutá, mas era prostituta lá na Espanha. Todo mundo sabe, né? Tanto é que até a Joyce, ela expôs isso numa sessão da Câmara, que ela disse que até o Bolsonaro queria saber mais sobre essa história, né? É uma coisa que até ele tava meio curioso. E essas pessoas, elas ganham. Carla Zambelli ganha. A Joyce, por exemplo, a Joyce é uma coisa que eu sempre gosto de fazer assim uma análise. A Joyce, ela começou ali com o bolsonarismo, né? Ferrenha. E brigou com o povo ali, né? Eu não sei exatamente qual foi o motivo da briga da Joyce, inclusive um dia eu vou perguntá-la, mas existia um desentendimento ali. Eu acredito que foi um desentendimento por conta de algum cargo, se eu me lembro bem, com o Eduardo Bolsonaro. E foi quando ela descobriu que o pessoal ali é tipo assim, não, as mulheres estão aqui só pra gente usar de enfeite, mas a gente não vai dar nenhum cargo importante pra vocês. E aí, se eu me lembro bem, foi aí que a Joyce deu uma brigada com o pessoal e pulou fora. E ela virou alvo de fake news. Eu acho que ela nem conseguiu se reeleger dessa vez agora, né? Nessa campanha. Mas é isso, a Joyce lucrou com o bolsonarismo? Não vamos ser hipócritas. A Joyce lucrou. Tá lucrando? Acredito que não, porque ela saiu ali do meio, né? Ela falou demais. Eu lembro que o pessoal falava, né? Tinha esse comentário que ela falava demais. Mas as mulheres que estão ali, elas estão lucrando. Ou estão lucrando porque foram eleitas, e a gente tem que lembrar que isso é dinheiro, é poder. Ser eleito no Brasil, político no Brasil, seja de esquerda, direita ou centro, eles ganham muito bem. Quem é no Brasil, gente, que tá ganhando 30 mil, mas um monte de benefício. Isso é lucro. Isso é lucro, com certeza. Você acha que essa onda de eleição de gente tão nova, assim, que não tinha nada a ver com a política, que foi 2018, né? Nós tivemos governadores sendo eleitos, deputados, e com esse discurso, prefeito lá 2 anos atrás, com esse discurso contra a tradição e tal, você consegue ligar os pontos, Patrícia, pelo que você sabe? E essa onda do novo pelo novo, do desconhecido, que não tem nada a ver, facilitou a entrada desse tipo de pessoal? Com certeza, com certeza. Antes a gente tinha muito essa questão de famílias na política, né, por muito tempo. Eles são muito bons de marketing, gente. A gente não pode falar que eles não são. Eles pegam ali, ó, vamos com o novo. Vamos votar em gente que não tem nada a ver com política. O que na verdade que o Bolsonaro tá lá mamando na seta do governo tem muitos anos, né? É ano pra cacete. Mas aí eles viam que essas pessoas, vamos levantar isso daqui, não tem nada a ver com política, vamos trazer. Com certeza deu muito certo. Porque o brasileiro que, né, não sabe o básico de política, ele tá lá sempre gritando, eu quero algo novo pro Brasil, novos ares. Deu certíssimo. Elegeu muita gente. Eu amo essa história, olha só. Eduardo Bolsonaro, lá em 2018, quando eu me mudei, que eu me casei, vim morar nos Estados Unidos, eu não sei se ele ficou doído, sabe? Eu não sei. Eu acho que ele ficou muito chateado porque ele viu que não ia ter volta. Ele inventou que eu sequestrei uma criança. Assim, pá, sequestrou uma criança. E aí ele foi lá e fez uma montagem porca. Ele pegou uma foto de uma mulher aleatória na internet, que eu nunca vi na minha vida, e fez uma imagem porca. E falou lá que eu tinha postado a foto, que eu já provei na justiça, que eu nunca postei. Provei muito bem provar. Aí depois, ele pegou uma mulher que se chama Amanda, que mora em Arlington. Eu moro num bairro, né, que morava num bairro, chamava Arlington. Ele pegou uma mulher aleatória, que tinha uma criança, que morava em Arlington, mas no Texas. No Texas. Eu moro em Washington, D.C. Ele é meio burro, né? Ele não sabe. E aí ele falou que eu tinha sequestrado essa criança em Arlington, no Texas. Aí beleza, né? Aí ele ligou pra polícia. Ele fez uma ocorrência, tá? Ele ligou pro investigador da polícia, um Pizzagate. Eu não sei se vocês são, assim, que sabem do Pizzagate, da história do Pizzagate. Mas foi basicamente o Pizzagate. Aí a polícia bateu na porta da minha casa. Oi, Patrícia, não sei o que, a gente tá aqui pra ver o porão da sua casa. Eu, como é que é? Tá bom, pode entrar. Porque o Eduardo tinha falado que eu tinha uma criança no porão da minha casa. Polícia veio, polícia averigou. Polícia não achou nada. Só que nesse meio termo, Eduardo ele era ligado com o pessoal do Trump aqui, como vocês sabem. Sim, inclusive, sim. Inclusive, queria dizer que a amiga do Eduardo Bolsonaro hoje foi condenada a pagar $5 bilhões por uma fake news. Esse é o nível dos amigos do Eduardo Bolsonaro. E aí ele tinha esse envolvimento com o pessoal aí do Trump e não sei o quê. E esse investigador da polícia, Scott Wonek, vou falar nomes, ele era um trumpista maluco, o Eduardo falou que eu era um comunista, que queria implantar o comunismo nos Estados Unidos, não sei o quê. Ele resolveu abrir uma investigação. Moral da história. Fomos pra corte, eu falei, você vai brigar comigo, se eu tô brigando no Brasil, eu vou brigar aqui também. Meu marido também, gente, meu marido só é americano, mas ele é bom de briga. E aí a gente chegou lá, aconteceu que no moral da história, o cara foi demitido da polícia. Porque a gente chegou na frente do juiz e falou, essa aqui é a história. A gente provou que o Eduardo, na época, ele postou e-mails com esse delegado. E aqui na lei americana isso não pode acontecer de forma alguma. O cara foi demitido da polícia, assim, ele foi demitido de uma forma ridícula, ele saiu sem nenhum tipo de honra. Uma coisa que só acontece por isso aqui, porque se fosse no Brasil não ia acontecer. E aí é essa história. E aí dizem até hoje que eu roubei uma criança, aí fica falando que eu fui presa, umas coisas assim. Aí eu, inclusive, queria perguntar pra esse gado se ser burro é, assim, uma opção. Porque a pessoa tem que ser muito burra pra não entender o básico de leis criminais e de leis imigratórias. Porque se você mora nos Estados Unidos com green card e você é preso, não interessa o tipo de crime que você cometeu. Você é deportado e você perde o seu green card. É básico. Eu já tô virando cidadã. Aí vão dizer o quê? Que o PT tá pagando. O PT tá pagando o governo Biden pra me manter aqui. É uma fake news muito mentirosa. Eu posso responder a Bárbara Araújo? Eu acho que ela é uma cachorrinha do Feliciano. Eu queria muito responder ela. Manda bala, Patrícia, pelo amor de A Deus. Bárbara Araújo, ela tá aqui me perguntando como é que estão os meus processos, porque no caso ela quer dizer que o Feliciano me processou e tudo mais, podendo ser caluniosa. Eu queria dizer, Bárbara, que eu ganhei, tá?
É isso, você pode conferir no Jus Brasil, querido. Você não precisa tão burro assim. Você pode ir no Jus Brasil, colocar meu nome, aí você vai ver lá seus 20 processos. Dos 20 processos, os que eu não ganhei ainda, porque o processo não terminou. Mas os que já terminaram, eu ganhei todos. É só isso. Assim, eu entendo as críticas, né, quem acha baixo e tudo mais. Eu também acho baixo. Mas eu acho que no ponto que a gente chegou, eu não vou ficar tentando criar diálogo intelectual com fascista, filho da puta que não presta. Que tá desde 2018, disseminando fake news, acabando com a vida das pessoas, falando de uma madeira de piroca, de kit gay. Falei, não funciona. 2018 provou pra gente que não funciona. E a gente prova aí nas redes sociais que criar um debate no mesmo nível que eles, por mais baixo que seja, funciona também. Tanto é que eu recebi diversos feedbacks de prints de grupo, de WhatsApp, não sei o quê, dos evangélicos lá questionando por que Bolsonaro estava envolvido com a maçonaria. Por que Nicolas é gay e fala isso, aquilo, outro? Funciona. E tem muita gente de esquerda achando que a gente tem que manter ele o nível intelectual, que eu acho que é até um discurso um pouco elitista, se a gente for pensar. O Janones até postou sobre isso. Eu não vou. Eu acho que cada um tem sua tática. Eu não tô obrigando ninguém a usar da minha tática, a aderir. Eu tô bancando os meus próprios advogados. E quem não tá gostando, gente, não compartilha, não curte, deixa de seguir, bloqueia. É simples. É isso. Eu acho que assim, entrega fora não funciona. Eu acho que você, eu vou marcar a posição aqui, eu acho que você e o Janones estão inaugurando uma nova forma de fazer política no campo, nesse campo, eu vou chamar de progressista. Eu acho que vocês estão inaugurando, eu tenho certeza que vai começar a aparecer mais gente, que vai entender que o jogo é bruto, gente. Não tem jogo, por favor, pode passar, com licença, não existe isso. É jogo de poder, é luta por poder. E se o que está sendo falado deles é verdade, agora eles que aguentem. Eles que aguentem. Se não é mentira, eles que aguentem, ué. É muito bom lembrar que quem começou com esses ataques pessoais, a família, a vida privada das pessoas foi o Bolsonaro. Então vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. E é uma coisa tão importante que eles não sabem como responder. O que é mais impressionante, parece aquele negócio, né? O cara pega e fica chutando no jogo de futebol até que entra um cara e começa a chutar. Bom, se o cara tava chutando no início, a gente acha que ele tá preparado pra revidar. Só que ele não revida. Ele não esperava isso. Ele só treinou pra chutar. Ele não treinou pra revidar. O Bolsonaro pai é gay? Essa raiva enrustida, sei não. Patrícia, deu seu parecer. Não, não é não. Não, né? Não, eles são idiota mesmo. É gay não. O Carlos é gay, mas o Bolsonaro não. O Carlos Bolsonaro é gay. É, o Carlos Bolsonaro é gay, mas o Jair Bolsonaro não. E o Jair Bolsonaro sabe da orientação sexual do Carlos? Claro que sabe, gente. Não tem como esconder mais não, claro que sabe. Mas é aquela, né? Ele também não vai sair do armário, né? Eu odeio usar essa expressão, mas não vai. Ele sabe que vai causar muita confusão, então ele fica ali, né, no sigilo. Então conta uma pra gente do Carlos Bolsonaro aí. A história lá com o primo dele não é história, né, gente? Não, mas já falei, não é história, né? Então vai. Não é história. Não é história, não. É real. Tanto é que o Carlos estava de casamento marcado, não sei se vocês vão lembrar disso, e a namorada dele meio que cancelou as coisas ali, porque o negócio é muito sério. Foi na véspera, na semana, né, Rodar? Acho que foi na semana. Mas ela também tem histórias, hein, a Michelle? Ah, a Michelle tem. Michelle lá, povo lá da Ceilândia, lá de Brasília, sabe. Aquela ali, de santa não tem nada. Ela tá nessa lista que o Rodar perguntou, Patrícia, que vai... Mas esses dias eu até falei dela, vou falar dela de novo, mas assim, a da Michelle, é a mesma de sempre, né, gente? Ela se envolveu com o Bolsonaro, ele estava com outra pessoa, ele estava casado, mas já era mãe, ixi, é meio complicado. Era mulher já, que ele já tinha traído a ex-esposa que é a mãe dos filhos. Ele estava com a mãe do Renan. E a Michelle, todo mundo sabe que era assessora na Câmara, estava sempre procurando um deputado para sentar, que fosse engravidar para poder bancar. Antes disso, estava lá na Ceilândia, todo mundo já conhecia o passado dela profissional, que não é nenhum problema. O problema é ser hipócrita. É isso. Conseguiu. Olha, é o que eu falo. É uma pessoa de visão, de futuro e de marketing. Porque conseguiu. Tá onde tá. Fazendo o estrago que tá. Ana Karine Tertuliano, o pessoal de Brasília fala que a Michelle Bolsonaro foi amante durante 10 anos de um cara casado antes de conhecer o Jair. Conhece essa história, Patrícia? Gente, Brasília é um ovo. É verdade. Paty, tem alguma bomba para acabar com o Bozo de vez? Não. As pessoas sempre me perguntam, o que mais é necessário para acabar com o Bolsonaro? Nada derruba o Bolsonaro. Essa é uma estratégia muito difícil de explicar para as pessoas, mas esse cara, ele é tão bem planejado, a gente acha que o Bolsonaro é um burro, um despreparado, isso é mentira, o cara é inteligente, é estrategista, ele é um idiota, não é preparado, não tem essa inteligência intelectual, beleza. Mas, Bolsonaro, ele tá num patamar de poder que, gente, pode ser o que for, pode surgir vídeo do Bolsonaro transando com 10 homens em cima do púlpito da Igreja Universal com Malafaia ungindo, que o povo vai continuar gostando do Bolsonaro. É uma coisa muito louca. A lavagem cerebral que o Bolsonaro faz nas pessoas, nesse ponto, não tem quem destrua o Bolsonaro. O que a gente tá tentando fazer é realmente destruir a base do bolsonarismo. Mostrando, olha, que gay não existe, uma madeira de piroca não existe, mas vocês viram aqui que o Nicolas, ele é gay? Sabe, a gente tá fazendo isso, mas vocês podem perceber que eles são tão fortes que o Bolsonaro colocou, ele deu ali votos para alguns deputados, senadores, e ele elegeu. Ele elegeu essas pessoas com muita facilidade. É muito difícil. No ponto que o Brasil chegou, gente, é muito difícil acabar com o Bolsonaro. Pode vivenciar a bomba. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro pode, inclusive, roubar o dinheiro da poupança das pessoas. Que é perigoso no final do dia ter gente feliz. É difícil. Tem um cara aqui, o Márcio Ferreira, ele tá mandando toda hora a seguinte pergunta. Essa Lelis naquela que foi diagnosticada como mentirosa compulsiva? Márcio, não. Inclusive, vou esclarecer essa história. Quando eu denunciei o Feliciano, eu estava dentro da delegacia, vários políticos começaram a chegar lá e tudo mais, e aí do nada surgiu um laudo me chamando de mitomaníaca, assinado por ninguém menos, ninguém mais do que Marisa Lobo, a psicóloga da cura gay, que inclusive perdeu o direito de exercer a profissão, porque brigamos na justiça e tá aí. O laudo é falso, essa mulher nunca me consultou. Então é isso. Obrigada. Fiquei sabendo, gente, que Damares se encontrou com o goleiro Bruno, e amanhã a gente vai postar essa história. Não. É isso. O goleiro Bruno, gente boa, né? Goleiro Bruno, assassino da Elisa. Ela saiu viva? Parece que sim. Não sei se é bom ou ruim. Eu não tenho filho com ele, né? Né? Mas aí a gente teve Guilherme de Pádua também, né? Apoiando o Bolsonaro. Só gente boa. Só gente, assim, da alta sociedade apoiando. Gente boa, maravilhosa. De índole impecável. Assassino. O que mais me deixa triste nessa história toda é que a própria Glória Pérez ainda é bolsonarista, né? É um negócio, assim, impensável. Tem um cara aqui perguntando... Olha lá. Sim, é o meu amigo Paulo Mariotto. Não foi... Você tem alguma informação de quem poderia financiar o Bolsonaro, Patrícia? Grandes empresários, né? Com certeza. Ele perdeu alguns agora, né? Mas os grandes empresários do Brasil são fechados com o Bolsonaro. Se favorecem no final do dia, né? Então, a gente teve muita gente com muito dinheiro favorecendo o Bolsonaro. Olha só, a Fernanda Cunha Pinha pergunta: os babados dos falsos cristãos. Queria saber, é só entrar lá no Twitter da Patrícia Lelis, que tem muitos babados. É o que mais tem lá. Então, tem um
um certo deputado que ele mantém isso no gabinete dele. Ah, é? No gabinete. Inclusive, eu compartilhei, não sei se foi com o Fernando ou se foi com o Pedro, mas a gente pegou eles em um processo. Tem um processo que tá no Brasil, ele é contra uma stalker que eu tenho, e ela criava diversos perfis pra me atacar. No Twitter, no Instagram, coisas absurdas. E ela achou que ia estar protegida, ela usava VPN, não sei o quê. A justiça mandou o Facebook e Instagram dar esses IPs. São mais de 100 páginas, só de IP, assim, uma coisa louca. E aí a gente foi batendo IP, tem um que cai na Câmara. Uau. Que é o IP diretamente do gabinete do Eduardo Bolsonaro. A gente tá debatendo isso no processo, que é público, todo mundo pode consultar, um processo muito gostoso, inclusive, que a gente tá desmoronando ali, é o gabinete do ódio, eu quero lembrar que eu falava do gabinete do ódio desde 2018, naquela época me chamavam de louca, mentirosa, isso não existe, de direita a esquerda o pessoal falava isso, até que a galera foi começando a entender que o gabinete do ódio é real, e tá lá. Se dá um pega no gabinete ali do Eduardo, eles são meio burros, né, eles deixam as coisas meio com rastro, tá lá no gabinete, tem peça no gabinete, agora ele pergunta. Você falou que tem um processo que tá aberto? É um processo público, ele é contra a Janaína de Toledo. Janaína de Toledo. No Jus Brasil, eu posso te encaminhar esse processo, tem vários arquivos, mas é um processo gostoso de se ver, é gostoso, cara, porque essa mulher, ela era contratada por eles, eu não sei qual era, né, o acordo deles, mas ela era uma das maiores disseminadoras de fake news sobre mim, era uma coisa absurda. E ela me mandava áudios malucos, falando, vou te matar, não sei o quê, ela ligava na empresa do meu marido, uma loucura. E o namorado dela foi brigar com o Pedro, que inclusive perdeu. Ele perdeu o processo lindamente. Ele ameaçou o Pedro Zambarda de morte. Pedro Zambarda. Ele ameaçou o Pedro Zambarda de morte. E aí a gente começou a pegar eles na justiça. E deu sorte que a gente pegou, assim, um tipo de processo muito gostoso. Porque o juiz falou, não é verdade, não, perícia. Vamos periciar as coisas, quero periciar telefone, quero periciar a voz, tá lá. Essa stalker tá tendo que pagar 25 mil reais de perícia, porque ela falou, esses áudios não são meus, não são as minhas vozes. E o juiz ainda não, perícia, 25 mil. Nossa. Quem diz que não é verdade, quem pede a perícia, quem paga. Tá lá, 25 mil reais, tá lá todos os IPs, que tem IP saindo da Câmara, tem IP saindo de dentro do Senado, a gente não sabe de que gabinete pertence, a gente já tá investigando, a gente contratou perito para ir atrás, é um processo muito gostoso. Quem tiver oportunidade, bate no Jus Brasil, meu nome, vai aparecer lá, Patrícia Lery, Janaína de Toledo, é um processo gostoso. Se você largou a religião, como foi sua ruptura com tudo isso? A Patrícia é ou era evangélica? Diz pra gente, Patrícia, como é que foi sua ruptura com tudo isso? Eu nasci num lar conservador cristão, né? Eu costumo dizer que eu nasci num berço de ouro, tinha tudo, família ótima, amo minha família até hoje, tudo ok, mas a religião evangélica foi algo que me foi imposto. Então, depois de tudo isso, eu passei um tempo afastada de tudo, e aí eu comecei a me abrir a outras coisas. Hoje em dia, eu falo publicamente, mas falo muito pouco, porque eu odeio os ataques que eu recebo por conta disso. Eu sou um bandista, não faço mais parte de nada evangélico. Como vocês quiserem. Eu queria, inclusive, mostrar aqui pra vocês, que acabou saindo no Globo, foram perguntar pro coordenador de campanha do Jair Bolsonaro, que no caso é o Flávio Bolsonaro, sobre tudo que tá acontecendo, né? Todas essas brigas, a declaração dele foi, tá todo mundo muito cansado de briga. Gente, tá começando. Não, eu vi isso aí, eu vi isso aí e coloquei no Twitter. Foi a fala de um derrotado, né? É um cara que claramente entregou os pontos, jogou a toalha. Já não estão aguentando mais. Vera Rosa Morena, Patrícia Damares desse grupo é a mais podre? Deixa nem pensar. É mais podre, é mais perigosa. Nossa. Você pergunta como funciona a indústria de fake e nomes, né? A indústria de fake news, esse gabinete do ódio, né? Que seria o gabinete do ódio deles, né? De destruir reputações. Eu acho que é isso que o Sérgio quis perguntar. Eu acho, assim, o que eu vivenciei. Eles começaram com esses ataques, eu gosto muito de usar a Maria do Rosário como um bom exemplo pra gente entender o que é o gabinete do ódio. A Maria do Rosário sempre foi uma deputada muito trabalhadora, em projetos extremamente importantes, e ela sempre foi muito ferrenha naquilo que ela acredita. Ela foi a primeira que bateu ali de frente com o Bolsonaro. Muita gente costuma dizer que Bolsonaro ficou conhecido por conta da Maria do Rosário, o que eu acho muito desonesto de se dizer. Eles escolheram a Maria do Rosário como a primeira pessoa de ataque. E eu posso dizer isso porque eu estava lá nessa época, eu vi como eles funcionavam e como eles acordaram isso. Eles pegaram a Maria do Rosário e começaram a bater na Maria do Rosário com tudo que eles podiam. Eles usavam a filha dela, a Laura, eles usavam de tudo, de tudo. E dali eles viram que deu certo. Porque teve aquele episódio em que a Maria do Rosário, logicamente, ficou chateada, brigou com o Bolsonaro, e daquilo ali eles começaram a criar fake news. E eu me lembro muito bem dessa reunião, porque o pastor Everaldo estava nessa reunião, e ele era uma das pessoas... O pastor Everaldo foi preso e batizou, é bom lembrar, batizou o Bolsonaro, né? E batizou o Bolsonaro e foi preso. Ele era o mais feliz dessa reunião, porque eles tinham finalmente criado uma tática. Porque até então, Bolsonaro era baixo clero dentro da Câmara, ninguém sabia quem era Bolsonaro. E aí depois eles começaram a ir atrás das pessoas. Foi Márcia Tiburi, foi Jean Williams, eles foram indo. Qualquer pessoa que batia de frente com eles, ou contra a ideia deles, virava vítima. E como eles criaram as fake news, né? Eles pegam histórias aleatórias, é um negócio muito baixo, que é o que a gente tem feito agora na internet. A gente tem dado o mesmo modus operandi. Por exemplo, disseram que a filha da Maria do Rosário era usuária de drogas. Da onde eles tiraram isso? Do cu, gente. A fake news ela não precisa ter sentido. Ai, nasceu disso, daquilo, daquilo. Não, é um monte de gente doida, sem noção, sem um pingo de ética, que fala, vamos usar isso daqui, então vamos. E dá certo. Tá certo. Eu não lembro, você lembra, acho que foi o Eduardo Bolsonaro que passou mal num debate de TV? Você se lembra? Bolsonaro. Foi o Flávio. Se borrou nas calças. Que se borrou. Aí, bom, você sabe o que foi isso? Você tem notícia? Se foi um mal-estar? Se ele é assim? Ele só passa mal mesmo. O Flávio, ele não é muito de briga, né? A gente tem notícia. Eu acho que ele só se sente mal brigando. Eu entendo, tem pessoas, eu era assim antes. As pessoas acham que eu sempre fui briguenta assim na minha vida. Não, eu aprendi a ser. Eu também ficava me tremendo, eu odiava conflitos. E ele é esse tipo de pessoa. Acho que só foi isso. Tá. Não, é só pra saber, porque às vezes alguma história que a gente não tá sabendo. Não, de fato, ele é o cara que se contrapõe à ideia, né, do ataque violento que o Carluxo propõe, né? O Flávio sempre fala, não, vamos furar a bolha e tal. E o Carluxo, não, vamos incitar a bolha, né? São duas posições diferentes, né? Também diferentes. Eu queria falar pra ele. Tem muita gente perguntando sobre a Bia Kicis. Vagabunda. Vagabunda de baixo clero. Tá lá toda hora falando o nome de Deus, falando contra os gays. É sapatão. Todo mundo sabe que é sapatão. Antes namorava cubana lá, como é que é o nome dela? Da Zoe lá. Que pra ser cubana, inclusive, eu vou até fazer. Assim, eu já convivi com vários cubanos e tudo mais. O sotaque dela não me parece cubano, mas posso estar errada. Né? Eu só acho o sotaque dela muito interessante. Mas antes era lá envolvida com a Zoe Martinez, acho que esse é o nome dela. Mas parece que terminaram. Parece que agora ela tá com a filha do ministro do STL, alguma coisa assim. Uma tal de Márcia. Mas é vagabunda, presta pra nada. Gosta de citar o ódio, falar contra todo mundo, criar fake news, mas não quer falar. Quer sapatão pra não perder a mamadinha. É isso. E roubou muito naquele negócio da escola sem partido. Roubou demais.
Roupa E de é uma banco. propagadora de fake news danada, porque Ela a Bia Kicis, safada, junto com o seu Carlos Jordi, o Rodar, Oh, o é meu irmão mesmo. de consideração, falei isso na frente da Patrícia, sabe disso, o meu irmão de consideração, Marcelo Biar, que era do PSOL do Rio de Janeiro, muito melhor do que eu, né, com coração muito melhor do que eu, quando esse meu irmão faleceu de Covid, essa desqualificada dessa Bia Kicis e o seu Carlos Jordi, que tem ligações muito estranhas aqui com a milícia do Rio de Janeiro, espalharam, Rodar, que ele teria dito, hashtag, ele teria sido inventor do Força Covid quando o Bolsonaro tinha contraído, por isso ele morreu, né, de Covid. Então esses dois desgraçados, desqualificados sem a graça de Deus, inventaram isso. Hoje, se você for no perfil do Marcelo Biar, né, que era meu irmão de consideração, enfim, que me ensinou muita coisa, você vê hoje xingamentos, assim, horrorosos por conta dessa cidadã e da outra. Patrícia, o Laércio tá perguntando pra você, vai ter alguma bomba no final da campanha? Tem uma estratégia assim? Tem, a gente tem uma estratégia. Não posso falar muito estratégia, né, gente? Porque Claro, não, é só pra saber. Mas temos. Agora o Varenga, ele lembra a noivinha do Aristides, né, aquele meme. Patrícia, a história do Aristides. Você sabe se é verdade, não sabe? Gente, eu acho que é. Acho. Minhas fontes que foram atrás não me deram muita certeza, então eu acho. Aí eu tenho uma aqui que eu quero muito responder. Estão me perguntando aqui quem foi que mandou matar a Marielle. Foi Bolsonaro. Na verdade, foi o Flávio Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida, falo abertamente. Foi o Flávio Bolsonaro. Né? De muito tempo a gente sabe que o Flávio é envolvido com todo tipo de milícia asquerosa do Rio de Janeiro. E Marielle faz um trabalho muito antigo de denunciar essas milícias, de ir atrás deles. E foi isso, gente. Foi Flávio. Foi Flávio. O fato que a gente não tem esse povo preso até hoje é um absurdo. Porque todas as coincidências do mundo levam à família Bolsonaro. É muita coincidência. Eu tenho uma matéria que saiu na Rádio CBN, na época do assassinato da Marielle, né, que disse, inclusive vocês podem jogar no Google, tá lá na Rádio CBN, né, em abril, diz que a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigava a participação do Carlos Bolsonaro no assassinato da Marielle Franco. Se vocês jogarem no Google Carlos Bolsonaro Marielle, tá lá, Rádio CBN, que é um veículo da Globo, né? E se você acha que Bolsonaro vai ser preso? Acho. Pergunta a Júlia, acha? Acho demais. E se prepare. Porque se Lula ganhar, olha, não vou ficar aqui falando, né, demais. Mas se prepare. Porque ele vai ser preso. Só pode ser. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe. O Alcides, ele diz uma coisa, eu falo disso, Rodar, porque esse caso da Marielle eu estudei profundamente, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro que a Patrícia teve uma amostra. O Alcides diz, Marielle ia sair como candidata a senadora competindo com Flávio em 2018. Marielle estava desbaratando a imobiliária da milícia, Flávio e Adriano da Nóbrega. Sim. Isso é verdade. Eu busquei, Rodar, em tudo quanto era lugar, uma pesquisa, e aí eu na época se perdeu essa pesquisa, não sei se era trade interno, em que mostrava que a Marielle ficava à frente do Flávio Bolsonaro em várias áreas, né, que eles entravam, porque aí seria na Maré, seria nos locais evangélicos, enfim. Então isso é verdade. Se isso, e também a questão da milícia imobiliária, se isso foi motivo ou não, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que em abril de 2018, né, posterior a março de 2018, quando eu fui executado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalhava com a hipótese do caso Bolsonaro. Mas isso que o Alcides e que a Patrícia falam, também tem um certo amparo aí jornalístico, tá? Diário, né? Então, Patrícia, muito obrigado pela sua luta, tá? Muito obrigado pela forma que você, o Janones, enfim, que todos nós estamos lutando, mas você, como disse o Rudai, nos ensinou aqui, você e o Janones encontraram de mostrar que a gente precisa baixar o sarrafo quando a luta é contra o fascismo. Eu postei ontem à noite no Twitter. Não adianta a gente oferecer flor, o Rudá fala isso sempre aqui. Não com as palavras, mas fala isso sempre aqui. Não adianta a gente oferecer flor quando o cara vem com uma ponta 5,60 para matar a gente. Né? Então, a gente precisa baixar o sarrafo, sim. Agora é guerra. E é guerra, não necessariamente é guerra para sair matando todo mundo, não. É guerra com todas as armas, no bom sentido, que a gente sonhar novamente com outro país, que é possível. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. O Rudá May tá aqui com você. Muito obrigada. Acho você uma pessoa extremamente inteligente, acho você dos intelectuais o mais legal. Que legal. Acho legal, de coração, acho você legal, acho você acessível e muito coerente. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Fernando, vou nem dizer nada, né? Você já sabe. Tamo junto. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado. Um beijo pra você. Beijo, querido. Fique com Deus para quem acredita, para quem não acredita. Muita sorte. Boa noite a todos e todas.